Eu convido você a continuar nesse espírito maravilhoso, essa luz que brilha neste lugar nessa manhã, que a palavra de Deus vai ser ministrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e o Senhor que já tem se manifestado de maneira tão gloriosa, tão graciosa em nosso meio, continue a falar conosco, em nome de Jesus. Nós vamos ler Lucas do 1 ao 7, Lucas 2, do 1 ao 7, amém? Palavra de Deus, do que aproveu o Senhor para o nosso culto de Natal, para essa festa maravilhosa. Lucas 2, do 1 ao 7. Encontraram todos e todas? Amém? A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus, santa palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, senta no teu lugar. Palavra de Deus para você e para mim. Graças a Deus por isso, por tudo que nós já recebemos do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas essa semana eu estava, como todos os anos, meditando sobre o Natal. E eu ali me deparei novamente com um antigo poema. Eu já tinha lido isso há um bom tempo. Um poeta português antigo, chamado Fernando Pessoa, que eu sou apaixonado por ele, assim. Ele escreveu um livro chamado Guardador de Rebanhos. Pastor, né? Guardador de Rebanhos. E eu vou ler para vocês um trechinho, um poema que ele fala de um sonho. Diz assim: no meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho, como uma fotografia. Eu vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tomado outra vez como um menino. A correr e a rolar-se pela relva, e a arrancar flores para jogar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Ele mora comigo na minha casa, ao meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o homem que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. A criança nova que habita onde vivo, dá uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? E eu lendo sobre isso novamente, relendo, me dei conta de uma coisa muito linda que eu nunca tinha percebido, sempre me passou, porque todos os anos a gente vem aqui nesse culto e a gente celebra esse momento, o mesmo momento, e é o momento em que o comércio monta os seus presépios, e que as pessoas põem as suas árvores de Natal, mas todos os anos o Senhor vem renovar um novo aspecto desse momento importante, assim, maravilhoso momento. E essa semana, pela primeira vez, eu percebi que Natal
é celebração de um Deus que veio como criança, porque Ele quer subverter as coisas. Eu me dei conta de coisas que eu não tinha percebido. No poema, o poeta fala desse Deus menino que mora conosco, que mora lá em casa, que dorme junto conosco, dorme dentro da nossa alma, e às vezes ele acorda de noite e bagunça tudo. E ele tira as coisas do lugar, ele brinca com os nossos sonhos, ele vira uns de perna para o ar, ele põe uns em cima dos outros e faz uma confusão. E aí eu fiquei pensando que isso me ensina muito, que ele veio como menino porque ele queria subverter as coisas e acabar com as nossas conveniências. Criança é assim, né? Criança faz isso, não faz? Criança é impressionante, elas dão uma bagunçada nas nossas convicções, é um negócio maravilhoso. Eles quebram qualquer coração endurecido. Criança não tem esse poder? Quem esteve envolvido naquela superabundância de Deus, junto com a missão no parque aí, dando um Natal de verdade para aquelas crianças esquecidas pelo mundo, sabe do que eu estou falando. Criança. As irmãs e os irmãos chegaram em casa quebrados, porque criança dá uma desorganizada na nossa vida organizada, chata. Porque ser adulto é muito chato. Ser adulto é muito chato. Talvez por isso, um outro poeta cantou que para ser homem de verdade tem que ter a grandeza de um menino. E eu quero chamar a tua atenção hoje para o coração desse Deus, para as escolhas desse Deus. E o texto do Evangelho hoje que nós vemos descreve o primeiro presépio montado. O que nós lemos aqui hoje já foi encenado todos os anos. É o primeiro presépio. Todos os anos, quem está aqui há um tempo sabe que os jovens dessa comunidade, de uma maneira muito maravilhosa, montam aqui, encenam um presépio. Eu acho isso extraordinário. E é sempre muito lindo, e diga-se de passagem, sempre com um Jesus novo, um Jesus renascido. Hoje teve um Jesus maravilhoso, lindo aqui, exigindo, dando uma bagunçada no nosso culto. Lindo esse Jesus, né? E essa comunidade é única, ela é maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu percebi que nós aqui nunca montamos um presépio maquiado. O nosso presépio aqui sempre é recheado das verdades do mundo que nós vivemos. Isso é muito importante. Nós já montamos aqui um presépio sobre a África, já montamos um presépio das comunidades do semiárido, do interior, já montamos um presépio dos catadores de materiais recicláveis. Enfim, todos os presépios que nós montamos aqui são muito verdadeiros. Isso para mim é fundamental, isso é maravilhoso. Porque eu não sei se você observa, o Natal ficou muito adulto. O Natal ficou um negócio meio chato, porque o Natal anda meio maquiado, as pessoas não estão muito comemorando. Natal parece que está ficando um tanto quanto fake. E o Natal assim, floreado, enfeitado, e o Natal disfarçado, presépio também é maquiado. Quinta-feira à noite, acho, eu estava com a Leia, eu estava observando um desses, uma vitrine assim, um presépio grandão, e aí eu fiquei observando, e eu percebi isso. Presépio virou um negócio chique danado, você já percebeu? Como é bem chique. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade danada de encarar a verdade. A gente tem um problema, e por isso elas dão uma maquiada. Sabe fazer uma maquiagem no negócio? Hoje eu quero desafiar você a olhar atentamente para esse primeiro presépio verdadeiro que a palavra de Deus nos deu aqui. E já de cara eu observo que, como nós já ouvimos aqui, mesmo sendo a narrativa do maior evento da história da humanidade, a narrativa de um momento sublime, gracioso, naquilo que tem de talvez mais importante em toda a palavra de Deus, esse texto é curto, é singelo, ele é mais pleno de tudo aquilo que é humilde e simples, do que é mais possível de simplicidade esse texto. É de uma singeleza que nos constrange. No Evangelho, aquele presépio é absolutamente o oposto de tudo que as pessoas esperavam na época dele. É importante que você entenda que existia uma expectativa para esse presépio. Mas ele veio, e aqui nós temos, o que nós não tem nada do que as pessoas entendiam como ideal. Aliás, até hoje nós continuamos não entendendo isso como ideal.
E hoje é isso que eu chamo a tua atenção. Por quê? Porque ele veio para confundir o nosso querer. E sabe por quê? Para dizer que o querer tem que ser dele e não nosso. É por isso que tem que ser desse jeito. Talvez isso aqui não seja o que nós esperamos dele. Enquanto a religião oficial esperava que a salvação de Deus viesse através de um Messias guerreiro, se manifestando para os que se achavam santos, o Messias veio como um menino em meio ao cheiro de esterco dos animais. E eu não sei quanto e o que isso é para você. E pior, se manifestando para quem não tinha nenhum valor para o mundo de então. Isso precisa falar conosco. O Salvador, o Cristo Senhor, o nosso Senhor, será encontrado como uma criança recém-nascida num curral. Eu vou agredir muita gente hoje, porque falar isso é uma agressão aos olhos do mundo que nós vivemos. Ele não vem como um guerreiro, um super-herói, ele vem frágil, ele vem como uma criança, um bebê. Quem? O Deus soberano, o Criador do universo. Agora veja como é impressionante como as pessoas gostam de maquiar esse cenário. Porque curral virou estrebaria. É mais chique, né? É um negócio mais pomposo. Se eu perguntar, alguém aqui já visitou uma estrebaria? Não sei. Curral, eu acho que talvez, mas estrebaria eu nunca fui, não. E a gente não se dá conta. Coxo vira manjedoura. É uma palavra mais, né? É mais palatável. Manjedoura é mais elegante. Como todo adulto chato gosta de tirar foto e ser elegante. Quer dizer, a gente usa a palavra manjedoura para diminuir o impacto do negócio. Para diminuir o impacto. Na verdade, manjedoura é o nome chique que a gente quer dar para o berço de Jesus, que para mim não tem nada de manjedoura, porque eu nem sei o que te acha isso. Para mim, lá na roça, o negócio chama coxo mesmo. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Era o prato dos animais que virou o berço, a cama do Senhor. Mas como coxo não serve, para nós não serve, só serve uma cama macia e acolchoada, de preferência com colchão de molas ensacadas, por favor. Porque a gente é chique. Agora olha para o Senhor, eu quero que você preste atenção. Jesus, então, nasce num curral, colocado num coxo, porque na casa principal, no lugar que devia, não havia lugar para ele nascer. É difícil ouvir isso, né? Isso é agressivo. Jesus nasceu num curral porque não tinha lugar para ele no meio das pessoas. Isso choca, sim ou não? Presta atenção aqui. E os olhos humanos que gostam de olhar e admirar o luxo, o conforto, nessa hora é confrontado, porque isso aqui é uma cena subversiva. Isso aqui é uma cena estranha, uma cena pobre. É uma cena desprezível, até um negócio inesperado, sim ou não? Quem é que espera isso? Ninguém. Eu quero... Você olhe para isso aqui, e por isso as pessoas costumam não aceitar, né? As pessoas têm uma dificuldade com esse tal de Jesus. Aliás, a gente fica tentando tapar o sol com a peneira, e por isso o sentido do Natal foi amansado. Ele foi tornado adulto, ele foi adulterado. E eu quero que você construa esses presépios perfumados, cheios de luzes, jogo de luzes, com vaquinhas com carinhas angelicais. Foi isso que eu vi essa semana, né? A cara da vaquinha do presépio é angelical, parece um anjinho, querido. Pelo amor de Deus, vaca não é anjo, mas virou. Impressionante. Por que será? Sabe por quê? Porque no Natal que nós inventamos, o que importa não é o Deus menino, o que importa é o tamanho do presente que nós vamos dar. A centralidade da memória virou isso. A celebração do nascimento de Jesus foi manipulada, ela foi mascarada, ela ganhou uma maquiagem do mercado, porque o que interessa é o consumismo. A gente tem que comprar, a gente tem que gastar, a gente tem que torrar o 13º, a gente não pode ficar com ele. É assim. E isso só faz legitimar esse mundo, as relações de injustiça e de desigualdade, porque eu pergunto para você, quantas crianças neste mundo ficam de fora desse Natal consumista e cheio de maquiagem, e cheio de pó na cara? Quantas? Eu conheço um monte, que não tem direito a um Natal, que não tem direito a um presente, a um carrinho de plástico sequer. E eu quero que
que você olhe porque o Senhor não faz nada por acaso. Eu quero que você veja isso, porque por essa razão, lendo a palavra de Deus essa semana, eu fui levado, querido, pelo Espírito Santo de Deus, diante de um presépio muito verdadeiro. Eu fui levado a encarar isso que é o presépio, e nele eu encontrei um Deus que veio para nós sim, e veio porque Ele nos amou demais sim, mas Ele veio não para corroborar com toda essa estrutura injusta do mundo, não, que você sabe que não é pequena, e está aí oprimindo, impedindo a vida, e o Natal e a felicidade de milhões de pessoas. Não, Ele veio para ser de uma coisa subversiva. Ele veio para confrontar essa estrutura. O presépio verdadeiro do nascimento de Jesus no Evangelho, e aliás o que nós montamos aqui também, graças a Deus, é um sinal subversivo, sim, porque nos revela que Deus está justamente nos lugares das quais muitas pessoas fazem questão de passar longe. Ali eu não quero não, cheira mal. Deus, projeto de Deus, e eu quero que você olhe para isso aqui. Não é revolucionário, por exemplo, não é subversivo, uma estrela, a estrela de um Deus menino nascendo em Belém, de um Deus revelando o amor dele por pessoas que estão fora do centro, estão longe, estão lá na periferia. Isso não nos diz nada. Não é subversivo esse Natal para uma igreja que adora estar na avenida do centro da cidade, pagando uma fortuna de aluguel, mas lá na favela não vai. Isso não nos diz nada. Não é subversivo, querido, montar um presépio num lixão, como nós fizemos aqui esse ano, que foi, aliás, maravilhoso. Eu quero desafiar você a pensar hoje, e é sim subversivo, sobretudo por quê? Porque revela um projeto de Deus, que é um negócio diferente do que a gente imagina. Que a gente vai ficando longe, o Deus menino nascendo na periferia de uma comunidade chamada Belém, não tem nada de acaso, isso é um projeto. Isso é um projeto planejado no coração de Deus, não foi por acaso, não foi por azar, não foi porque eles chegaram atrasados que não tinha lugar para eles na hospedaria, não, foi plano de Deus, foi plano do Senhor. E você sabe o que significa Belém? A palavra Bethlehem significa a casa do pão. A palavra de Deus não é à toa. Belém significa a casa do pão. Você acha que é por acaso que o Salvador, o Deus menino, nasceu lá? Não, querido, não. Não tem coincidência aqui, não tem acaso nenhum. Tanto que ele passou a vida inteira lutando para que ninguém mais fique sem pão, mas que ninguém seja excluído da mesa. Isso nós louvamos aqui todos os meses com insistência. Essa é a luta dele. Com ele na casa sempre tem lugar na mesa, porque o pão não falta e nunca vai faltar, e neste lugar ele não tem faltado em nome de Jesus, porque ele é Deus. E eu acho isso demais. O pão vivo que desceu do céu veio para saciar qualquer tipo de fome daqueles e daquelas que o temem. Esse é o teu Deus. É isso que nós celebramos aqui hoje, esse é o nosso Natal. Eu lembro que tem uns idiotas que falam que dar cesta básica é fazer assistencialismo, né? Sempre tem. Para Jesus não é. Eu quero que você entenda isso. Para Jesus não é, porque ele tem na mesa da partilha o centro do seu projeto. Você fala, como assim, pastor? O nosso presépio não foi montado num shopping. No evangelho de hoje ele foi montado em Belém para dizer que lá, que era a casa do pão, e por isso olhar para esse presépio aqui que é verdadeiro, é enxergar o nascimento de Jesus na casa do pão, lembrando de quem não tem pão lá na casa do pão. Essa é uma questão que você precisa entender. O foco, presta atenção, o foco da sua missão. Eu não sei se você se lembra, por exemplo, Ruth, a sogra de Noemi, lembra? Aliás, desculpa, Noemi, a sogra de Ruth, lembra dela? Pois é, ela e sua família moravam em Belém. Belém, que era a casa do pão, no momento em que, quando nós vamos lá, não tinha pão, eles estavam passando fome, mas ela orou, o tempo passou, o Senhor veio, e no capítulo 1, versículo 6, ela disse, o Senhor se lembrou do seu povo, dando novamente a ele pão. Belém. Esse é o projeto de Deus, eu quero que você entenda isso. Então aqui mais uma vez, em Jesus de Nazaré, Deus visita o seu povo em Belém, na casa do pão, e veio para saciar todo tipo de fome. Veja, não é por acaso, Jesus assumiu como centro da sua missão, partilhar os pães com multidões. Por quê? À toa? Não. Ele diz que ele era o pão vivo que desceu do céu, para nunca ser esquecido. Ele fez o quê? Ele nos chamou para partilhar na mesa o quê? Ele como pão,
para partilhar o pão. Isso é maravilhoso, na Santa Ceia nós fazemos isso, eu quero que você tome posse disso. Nós temos que olhar para esse presépio, e Jesus colocou, por exemplo, no centro, como o centro do seu pedido, da sua oração, o pão nosso de cada dia, na sua conversa com Deus. Mais uma vez estou insistindo, não tem nada de à toa nesse presépio, ele é planejado. Depois, assim, nesse presépio tem outras pessoas, tem outros personagens, por exemplo, uma jovem israelita chamada Maria e o seu esposo, que aguardavam de forma mais intensa do que qualquer pessoa no mundo a vinda do Messias. Eles, mais do que ninguém, estão aqui no nosso presépio. Depois de ter aceito a inesperada gravidez, a gravidez assustadora, Maria passou a carregar em si uma esperança ainda mais concreta do que todo mundo. Essa é Maria, uma certeza que ninguém podia ter. Ela estava grávida. É isso que hoje foi encenado aqui. Ela era o barco que navegava nas areias de Nazaré, e esse barco vinha carregado de uma novidade ainda desconhecida por todo mundo. Era diferente aqui, ninguém sabia. 9 meses de espera, 9 meses de alegria, de dificuldade, 9 meses de certezas, de dúvidas, mas antes de tudo, eram 9 meses de gestação, eram 9 meses de formação de um projeto para o mundo. Maravilhoso isso aqui. E o que estava por vir, o que estava sendo criado, era algo muito novo, como a Daniel, que era um renovo, era uma nova esperança, uma nova forma, que ia completamente na contramão do que as pessoas entendiam e esperavam como Messias. É uma subversão do projeto do Messias que está vindo a vir. É outra coisa. O mundo passaria a conhecer uma nova imagem de Deus, não mais o Deus que eles conheciam, um Deus distante, longe no céu, riquíssimo, poderoso, temível. Mas agora era um Deus próximo, era um Deus que vinha, porque ele era um Deus humano, era um Deus amoroso, nascido de uma mulher, era um Deus frágil, era um Deus como um bebê, um menino, um Deus que chora conosco. Um Deus que se afirmou mais pobre do que a maioria das pessoas, porque ele disse, as raposas têm suas tocas, as aves têm seu ninho, mas este homem aqui não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Desculpa o choque de realidade. Enquanto todos continuavam a sua vida, esperando a salvação para um futuro qualquer, Maria já carregava o futuro no seu útero, no seu ventre, e era um futuro diferente do que as pessoas esperavam. Quer dizer, engravidar antes do casamento e não do seu noivo, eu queria dizer para você, já era um disparate, já era uma subversão para os valores, para tudo, para a comunidade onde eles viviam. Para isso aqui é preciso muita coragem. Ela era a única que tinha certeza da chegada do Filho de Deus. Convicção plena. E mais do que isso, aqui, ele já estava nela, ele já se encontrava com ela. Maria já havia sido tocada pela sombra do onipotente. E isso aqui precisa nos desafiar nesse nosso Natal, porque nós temos que perguntar, e nós? Como é que acontece conosco hoje no Natal? E por isso essa comunidade aqui nunca fez isso, nunca faz. E nós temos que aprender com Maria aqui sempre, porque ela nos ensina que nós não podemos construir um presépio mentiroso. Isso para ela era muito verdadeiro. Nós não montamos presépios e ficamos lá passivos sem fazer nada. É muito importante isso. Nós não construímos um presépio como nós fazemos todos os anos porque o tempo passou e é mais o Natal, é mais o final de ano. Não, nós construímos o nosso presépio deixando-nos seduzir pelo toque divino que nos chama a ser revestidos pela sombra do Onipotente e participar de um projeto lindo de transformar o mundo que nós moramos, nos importando uns com os outros. Isso aqui é Maria, isso temos que ser nós. Esse é o nosso Natal, esse é o nosso presépio. Isso é um presépio verdadeiro. Por isso eu gostaria de reafirmar com você hoje, no nosso culto de Natal, algumas questões que esse presépio aqui, que para mim é o de verdade, vem nos revelar. Porque nós temos que entender o que é que o Natal simboliza. Nós temos que tomar posse disso, nós temos que entender o que foi que o Senhor veio nos dar naquela noite linda e feliz que nós sempre cantamos. E nós só vamos entender isso se nós conseguirmos construir como é que deve ser, à luz do Evangelho, um presépio de verdade. Você vai ver um no shopping lá, vamos entender um de verdade aqui. Como deve ser um presépio de verdade? E eu vou dizer só 3 coisinhas para você, porque o ano está acabando e não pode ser cansativo. 3. Como deve ser um presépio de verdade? E eu queria dizer para você, em primeiro lugar, tem que ser um que nos lembre o quanto nós precisamos ser frágeis. Sabe por quê? Porque Deus é Ele e não nós. Aqui tem verdades que precisam fazer parte da nossa vida,
do nosso final de ano, do nosso Natal, da nossa celebração, do nosso presépio. Nós temos que nos lembrar através dele, que nós temos que lembrar o quanto nós precisamos ser frágeis, afinal Deus é ele e não nós. E eu digo isso porque essa cena aqui desse primeiro presépio da palavra de Deus nos lembra que o nosso rei veio para subverter o negócio. Ele subverteu até o significado de um rei, porque rei, segundo os nossos desejos, precisa de palácio, sim ou não? Rei para nós precisa de finas roupas, cor de púrpura, sim ou não? Mantos reais, senão não é rei. Finas roupas, berços de ouro, isso é rei. Mas observe esse rei aqui, Deus, menino, subvertendo tudo isso. Ele não nasce em palácio, ele não nasce com as melhores roupas e comidas, não. Ele não veio como o Messias que todos aguardavam, um guerreiro poderoso, não. Ele veio como um menininho frágil e indefeso. Deus. Isso tem que... Porque você acha que foi à toa? Não foi à toa. Não, a verdade desse presépio é que toda a simplicidade desse nascimento aqui tem a função de nos ensinar de quanto nós, seres humanos, precisamos ser frágeis. Afinal de contas, só quem reconhece suas fragilidades se rende e admite que precisa de Deus para viver, senão não admite. Não admite. Ser humano, desde Adão, sem Deus, acha que é forte e que pode fazer tudo. Né? Nós ouvimos ontem uma palestra. Ser humano, desde Adão, sem Deus, não reconhece suas... Acha que sabe o que é melhor para si mesmo. Acha que pode fazer, desfazer e acontecer. Acha que pode mandar nos outros. Acha que tem poder para diminuir as pessoas. Para a gente construir o nosso presépio e celebrar um Natal assim de acordo, nós precisamos sempre lembrar que eu e você somos seres humanos, portanto nós somos frágeis, nós não somos deuses. É isso que Jesus veio fazer. Você acha que é à toa que ele, sendo Deus, renunciou à sua glória de Deus para ser assim, uma criancinha frágil e indefesa, precisando da sua mãe, porque senão chora bastante? Né, Felipe? Eu preciso de água. Ele escolheu ou não? Nós temos que olhar para isso, porque isso é importante, é para nos ensinar que nós temos que ser isso aqui, nós não podemos tudo o que nós quisermos, nós somos humanos sim, porque se nós formos assim, reconhecermos que somos assim frágeis, ele virá e ele vai reinar como Deus sobre nossa vida, porque ele não reina na vida de quem já acha que é Deus, que sabe tudo, que manda em todo mundo e que pode todas as coisas. Isso é importante para a gente construir nesse nascimento. Ele que é Deus, aceitou se esvaziar de toda a sua glória para nos ensinar que a única glória que existe, que serve, é a glória de Deus e não a nossa. Você entende isso? Isso é Natal. Isso é que precisa estar no nosso coração para nos conduzir em 2023. Isso é muito importante. Então lembre-se nesse Natal, meu irmão, minha irmã, você não tem controle sobre tudo. Você não pode todas as coisas, você não pode. Nós temos que começar a entender isso. Isso é muito importante. Você é ser humano, eu sou ser humano, eu sou limitado, você é limitado. Nós somos frágeis, nós somos dependentes como um menino. Dependentes como um menino. O que faz a grandeza de uma criança é o fato de que ela sabe que é frágil e, por saber, depende dos outros para viver. E você celebra o Natal como memória do Senhor, com a grandeza de uma criança. Como assim? Reconhecendo que você é frágil e que você depende dele para viver. Nós temos que reconhecer isso em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante na nossa vida. Mas eu quero dizer para você a segunda coisa, como deve ser um presépio de verdade. Um presépio para Deus de verdade é um presépio que inclua todos e todas. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém. Ninguém. Se é de Deus o que nós celebramos hoje, ninguém pode ficar. Tem que incluir todos e todas. E eu digo isso porque o texto diz que José e Maria era da desprezada Nazaré, você sabe. De lá vieram para uma comunidade da periferia de Jerusalém, chamada Belém. E diz mais, porque em todo esse contexto de pobreza, de simplicidade, o texto diz que eles não foram aceitos na hospedaria porque não tinha lugar para eles. Observa isso. Será que não tinha lugar porque eles não tinham dinheiro para pagar o valor suficiente? Será? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Deus poderia fazer o seu filho unigênito nascer onde ele bem quisesse. Podia ou não podia? Você sabe melhor? Ele fez. E sabe o que ele fez? Ele quis que o seu filho nascesse de uma família simples e pobre. Você se dá conta disso? Hein? Você entende isso? Quem fez isso, pastor? Deus.
E a gente se esquece. Como nós vimos aqui, Jesus só não vem, não só de Roma, do centro do império, capital do império. Muito menos ele veio em Jerusalém, capital dos judeus. Ele vem de Belém, uma aldeia da periferia da Judéia. E se Belém já é uma aldeia marginal, Jesus nasce mais na exclusão ainda, porque ele nasceu num curral, sei lá se na cidade tinha curral, às vezes é até nos arredores da cidade ali, porque diz que não havia lugar para eles na hospedaria, no versículo 7. E ali o primeiro berço foi um coxo, onde os animais faziam as suas refeições. Quer dizer, o primeiro berço do Senhor é uma vasilha onde se coloca a comida, o pão diário dos animais. Você acha que é à toa? Deus faz alguma coisa à toa? Ele faz para nos ensinar. E é até ridículo pensar que um Deus que possui todo o mundo, um Deus que é Deus sobre todo o universo, não poderia ter providenciado um quarto de hóspede disponível, digno de um rei. Deus não podia ter dado? Às vezes você fala isso, ai Deus, você podia ter dado um negócio melhor para mim, né? Deus não podia ter dado a ele? Deus não poderia ter providenciado um quarto de hóspede, planejado um quarto, uma cama para o seu filho? Podia, mas ele não quis. Ele não quis. Assim, Jesus estava exatamente no lugar onde Deus planejou, aonde um coxo. Por quê? Porque Deus sempre quer o pior para todo mundo? Não. Deus quer precisa colocar a gente num estreito? Não. Ele fez isso para ensinar a uma sociedade que pensa que só os ricos importam. Essa é a verdade. Uma sociedade em que pobre não é gente. Eu queria dizer, para Deus é gente e é muito gente. Em nome de Jesus. Compreenda o que motivou o coração de Deus. A sociedade judaica, a religião judaica, que aguardava com tanta ansiedade o Messias guerreiro, quando via um pobre, via um amaldiçoado por Deus. Era isso que eles viam. E nós às vezes não compreendemos isso. Pobre não tem salvação, porque esse aí Deus já amaldiçoou. Esse aí já blasfemou, esse é um amaldiçoado. Então na sociedade judaica, os pobres e os doentes era a classe mais excluída, era a classe mais pesada que existia. Pobres e doentes. Não tem novidade aqui, aliás. Gente torcendo o nariz para pobre, porque pobre não serve, pobre atrapalha, pobre não pode andar de avião, pobre não pode nada, porque não tem direito, porque não é gente. Mudou o quê? Mudou o quê? Minha esposa convive com pobre todo dia. Mudou o quê? Tem olho para aquilo lá? Olha a situação. E a gente tem que entender, quem acha assim, também monta presépios. Quem tem esse coração, também monta presépios, comemora o Natal. Mas eu acho que esse presépio aí não celebra o Deus das nossas vidas, porque não é de verdade. Eu quero que você compreenda isso, não é uma questão não, esse presépio maquiado, cheio de luz, com vaquinhas angelicais, não honra a memória e o projeto do Senhor, porque o presépio do Senhor, de verdade, existe para incluir todos e todas, todo mundo cabe ali. Não só alguns. Isso é muito importante que você construa comigo. O problema não são as posses. Posse não é e nunca vai ser problema para Deus. O problema é quando o dinheiro só serve para alguns. Aqui é um problema. Eu adoraria ver 150 milionários aqui nessa igreja. É tudo que eu quero. Eu quero. Mas eu queria dizer para você, isso não pode fazer de você alguém que acha que só você tem direito e os outros têm que morrer de fome. Porque senão nós não celebramos a memória do Senhor, a memória que Ele deixou aqui para mim e para você, em nome de Jesus. O problema é a exclusão, porque Deus não quer e nunca quis excluir ninguém. Os ricos devem montar os seus presépios e é ótimo, mas precisa ser um de verdade. E se for, os pobres precisam fazer parte dele, porque o nosso Salvador era pobre. À toa? Não para dizer, eles também contam. Eu quero te abençoar, mas eu quero abençoar eles também. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. A razão de toda essa pobreza é porque o Senhor não quer ser e pertencer apenas para os que se acham que podem. Porque nesse mundo tem quem acha que pode. O Senhor veio para quem? Para todos e todas que o recebem. É para isso que veio o Senhor. Todos têm direito a Deus. Todos têm direito a receber do Senhor.
Isso é muito importante, nós temos que tomar posse disso, porque essa cena é muito reveladora. É a partir dessa realidade extrema, de marginalidade, de fragilidade, de abandono. Eu fico vendo a solidão de uma mãe dando luz ao seu primogênito, a sua primeira criança. É daqui que vem a força de um Deus que quer libertar. Como? Incluindo todo mundo, todas as pessoas que têm boa vontade no seu reinado de justiça e de paz. Eu vim para trazer justiça para quem? Para todo mundo. Eu vim para salvar um grupo que eu elegi. Não, eu vim para salvar a terra, a humanidade, a minha criação. O que tem que fazer? Tem que se render a Ele, ponto. E nós temos que compreender o Senhor que não faz acepção de pessoas. Por mais que as pessoas não queiram olhar para essa verdade, porque em nossos dias, esse tipo de Deus aqui, essas condições aqui, pobre, talvez não tivesse lugar para Ele. Aliás, até dentro de algumas igrejas. Outro dia alguém me falou que estava numa igreja que lá se visse um pobre, trancava a porta. Não sei quem foi que falou isso para mim. Lá, pastor, se vinha um mendigo lá, eles fechavam a porta. E eu queria dizer para você, eu continuo. Quer saber? Eu fico pensando assim, se não tem lugar lá, que Ele tenha lugar nos nossos corações. Que Ele tenha lugar no teu coração. O apóstolo Paulo lembrou disso. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Glória a Deus por isso. Eu quero que você tome posse disso. Esse curral, esse coxo, esse presépio verdadeiro aqui nos lembra que a glória, a beleza para Deus não está em ter, não está em esbanjar, não está em ostentar, mas é em abrir mão e se entregar para enriquecer os outros também. Deus me abençoou tanto, eu estou bem, que glória a Deus isso, glória a Deus por você. Para quê? Para que você possa fazer outro feliz também. É maravilhoso ver, essa igreja me enche. Isso aqui Cristo fez por nós. Cristo fez por mim. Embora sendo rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza de vocês se tornassem ricos. Observa que maravilhoso. Natal é tempo de lembrar que Deus veio para inverter a prioridade da nossa vida. Deus veio para dar uma bagunçada nos nossos sonhos. Ele veio, querido, e todos precisam ser incluídos. Todos precisam ter acesso a Deus. Por isso, nesse lugar aqui, graças a Deus, ninguém nunca vai estar fora, seja quem for, seja quem tem o que for. Aqui nós queremos incluir todo mundo, porque tem espaço no coração de Deus para todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Eu prego Jesus Cristo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Mas em último lugar, como deve ser um presépio de verdade? Um presépio de verdade é um que faça de nós, cada vez mais, pessoas humildes de fato. Humildes, de fato, porque é assim que o Senhor vai nos alcançar. Isso é um presépio. Isso acho que é muito holofote nos presépios de hoje, né? Muita luz. Luz ruim, né? Luz artificial. Olhar para essa cena aqui, olhar para esse presépio aqui, tem um pai, tem uma mãe. Você observou que tem os animais também? Não é bonito isso? Não é toda a obra de Deus? Tem os animais. E esse coxo aqui, esse Deus menino, da forma que foi, humilde, simples, sem luxo, sem glamour, sem nenhum poder terreno, nos faz descobrir que eu e você, nós precisamos de tão pouca coisa para ser feliz, né? A plenitude de Deus, aqui está a plenitude de Deus que veio se revelar à humanidade. Nessa cena, Deus veio dizer, aqui estou eu. Vocês não me conhecem, eu vim me apresentar a vocês. Como é que Ele se apresenta? Desse jeito. Aqui está tudo que nós precisamos para ser feliz. A gente quer para ser feliz. Ai, se eu ganhar na mega da virada, aí sim eu vou dar risada. Você não precisa disso. Você pode ganhar, glória a Deus se ganhar, né? Glória a Deus, o que você vai fazer com isso? Mas você precisa de tão pouca coisa para ser feliz de verdade. Sempre me chama a atenção que Jesus nasce de uma forma tão humilde e simples, e as primeiras testemunhas aqui, parece que estavam os animais, né? Eu acho bacana isso aqui. Por quê? Porque Deus já disse aqui, a Dani já leu aqui, né? Isaías já tinha dito, né, Dani? Que eles fazem parte do projeto, né? No projeto da criação eles estavam lá, e eles também fazem parte do renovo. O nosso projeto precisa ser realmente inclusivo, porque os animais não estão de fora não, viu? Para aqueles que querem tirar, é importante. Mais uma vez aqui as coisas estão sendo subvertidas, e é importante, porque o que importa nesse cenário todo aqui, sabe o que é? Humildade, e humildade é fundamental. Qualquer dia desses a igreja evangélica vai ter que entender o que é que o Senhor espera ver em nós para nos alcançar. E nós vamos ter que entender isso.
Nesse presépio que o Evangelho nos apresenta hoje, tudo demonstra humildade. A cena é o reflexo da humildade, porque o contrário da humildade é a arrogância. Esse é o contrário. E talvez as pessoas não estão entendendo, é que o Senhor não nasceu para quem pode. E por isso que o Senhor não nasceu para todo mundo. Desculpa. O Senhor veio para todos, pastor. Não, ele se dispõe a estar para todos, mas ele não veio para todos. Ele é um rei com tanta humildade, mas ele veio para chamar não todo tipo de súdito, só também quem faz como ele fez, se esvazia para ser o menor dos menores. Justo e obediente, é para esses que ele veio, é para essas que ele veio. Humildes de verdade. Isso é fundamental para o Senhor. Desculpa, mas ele não veio para os arrogantes, para os poderosos, que se acham famosos, e ricos, e chiques, e altivos, e opressores, né, como nós já ouvimos aqui. Não. Isso aí o ser humano sempre foi. Antes dele é o que era. É o que continua sendo sem ele até hoje. E sabe para que ele veio? Ele veio para destronar tudo isso. Ele veio para destronar do seu trono nós mesmos e o nosso achar e a nossa prepotência dos nossos sonhos de grandezas humanas. Ele veio para nos destronar, para nos derrubar. Ele veio para me jogar na lona mesmo. Por isso que às vezes é difícil. Porque eu, por mim mesmo, sem ele, eu acho que eu posso tratar você como eu acho que eu tenho que tratar você. Eu não posso te tratar assim. Eu posso ser agressivo, eu não tenho direito de te fazer mal. Eu não tenho direito de atentar contra a tua vida. Eu não tenho, porque eu não posso. E é por isso que ele veio e precisa me destronar. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. O seu nascimento foi humilde e a sua mensagem é inigualável, é como nenhuma outra. E como já disse aqui, eu vou repetir. No mundo, em muitas igrejas de hoje, continua não tendo lugar para esse Deus, menino, humilde, nascer. Mas quer saber? Pouco importa, sabe por quê? Porque a verdade é que onde houver um cantinho, onde houver um lugarzinho, onde houver um lugar que pode ser o menor dos menores, o mais humilde do planeta, ele vai nascer. Ele vai nascer. Isso é importante que você entenda. Se não tem lugar nos planos dessas hospedagens chiques, 70 estrelas, se não tem lugar para ele nas catedrais, nos holofotes de igreja que parece casa de espetáculo, onde houver um coração humilde e singelo, disposto a morrer para si mesmo, disposto a dizer assim, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, ele vai nascer, e quando ele nascer, tudo será transformado em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso nessa manhã de Natal. Não é desafiador que a igreja judaica esperava um rei, Deus poderoso, montado num cavalo branco, pocotó, saltando as montanhas. E até hoje está esperando, porque a igreja evangélica espera o seu apocalipse. Deixa eles esperando, eles que esperam, eu não tenho nada disso, eu não espero nada disso. E, aliás, eu lembro de uma cena, de um Natal de uns anos atrás. Essa cena eu não vou esquecer nunca mais enquanto eu viver. Eu nunca contei ela para ninguém. Eu acho que nem para o amor da minha vida eu contei isso. Uma questão de não me achar. Nós estávamos num dia, e nós fomos em São Caetano visitar minha mãe. E nesse dia nós passamos no shopping, né, São Caetano, porque a Lê estava ali na C&A, com esse coração dela, comprando uns vestidos lá para a igreja. E a gente estava ali, Lê. E eu estava ali, e eu esperei você, eu sentei ali, achei um banco, sentei no corredor, né, das lojas, e ali, o shopping estava lotado, né, e tinha um menininho, devia ter uns 11 anos, 12 anos, sei lá, um menino, e ele estava ali, do outro lado do rio, ali daquele shopping, tem as comunidades lá, tem o Heliópolis lá embaixo, tem um monte de comunidade ali, e ele estava com a caixinha na mão, ali assim, escondidinha, porque ali se o segurança pegar, bota ele para fora no pontapé, né, ele com uma caixinha assim, vendendo umas balinhas. Pensa num sujo, sabe? Uma roupinha surrada, um chinelinho ruim, pobrezinho, e tentando vender as suas balinhas. E eu chamei ele para comprar uma balinha e comecei a conversar. Ele disse que ele estava ajudando a mãe dele, ele não tinha pai. Mas assim, na hora, o que acabou comigo, e aqui, isso que não sai de mim, não sai da minha cabeça, é olhar e ver como aquele menino não tinha lugar naquela cena toda. Naquele quadro, ele era sabe um quadro que borraram? Ele era uma coisa borrada naquela cena. Aquele monte de gente empolada com suas grifes e o seu dinheiro,
torcendo o nariz para ele, porque devia cheirar mal, torcendo o nariz. E o meu coração despedaçou, assim. Mas na hora o Espírito Santo de Deus, que o nome desse cara é Consolador, falou assim, olha, ali não é lugar dele mesmo. Sabe por quê? Porque o lugar dele é no coração de um Deus que não é indiferente. E por não ser indiferente, levanta e vai levantar um povo que vai mudar essas situações. E vai participar e vai ajudar. O meu consolo veio diante daquela injustiça do Consolador. E ele me disse que nada daquilo era plano de Deus para a vida dele. E eu lembro que eu dei o dinheiro das balinhas, eu não comprei, mas eu dei o dinheiro daquelas balinhas, era R$2 cada balinha, e eu orei ali. E aí depois desse dia, toda hora o Senhor chega no meu ouvido e fala assim, não te falei? Eu não te falei? Um dia eu virei para minha esposa e falei, amor, vai porque Deus é contigo. Vai porque Deus é contigo. Todo culto a gente ganha cartinhas aqui nessa igreja. Todo culto. Todo culto a gente ganha uma. É lindo, eles são maravilhosos. As minhas crianças. Obrigado, pastora. Por tudo que fez na minha vida e na vida da minha mãe. Você fez minha vida ser melhor, porque ela era muito ruim. Agora, conhecer você, que me ajudou, que ajuda pessoas que passam fome, que moram na rua, que precisam de comida. Feliz Natal para você e para o pastor. Está escrito amor, fé, criança, esperança, ajudar, felicidade, amor, casa, amar. Juntos nós amamos o Senhor. Nós temos uma infinidade dessas cartinhas. Uma mais linda que a outra. Mas hoje, o Senhor me deu o presente de saber que centenas de crianças iguaizinhas àquela lá, ou até pior, porque a gente visita, tem umas que a Lê fala que não são meninos, não são meninas, são ratinhos de esgoto, porque eles moram dentro do esgoto. Hoje eu tenho a alegria de saber que elas têm sido alcançadas pela missão. Sabe por quê? Porque tem um povo que tem compromisso com um presépio de verdade. Eu sei que o Senhor é Deus. Graças a Deus que nos deu essa oportunidade neste lugar. E eu quero nesse Natal lembrar disso, que todos nós possamos entender isso nessa manhã. Da preciosidade que nós temos e que nós vivemos neste lugar. Porque nós não somos normais. Esse lugar não é normal. A manifestação de Deus nesse lugar não é normal. Uma igreja desse tamanho, que atinge 150 famílias, 350 famílias lá fora, não é normal. E atinge numa dimensão que, se vocês acompanharem os testemunhos, aliás, olhem aí no Facebook para ver os testemunhos, vocês vão falar, isso não é normal. Lógico que não é normal. Foi um Deus que veio e falou, tá vendo? Eu te falei que eu ia. Basta se dispor que nós vamos construir isso que é projeto de Deus na nossa vida. E eu quero que você entenda isso, que nós celebramos mais o Natal, é maravilhoso, mas nós precisamos entender que ele existe, o presépio existe para nos lembrar o quanto nós precisamos ser frágeis, afinal ele é Deus e não nós. No nosso presépio, nós vamos sempre nesse lugar incluir todos e todas, ninguém vai ficar de fora em nome de Jesus. Porque para o nosso Deus, esse Deus que é menino, não importa quem você é, não importa quem eu sou, não importa a minha formação, o meu dinheiro, não importa nada, importa o tamanho da nossa entrega, importa o tamanho da nossa renúncia, o tamanho do nosso respeito. Por isso, no nosso presépio, sempre vai fazer de nós cada vez pessoas humildes e mais humildes, e cada vez mais humildes, porque assim o Senhor vai continuar nos alcançando e sempre nos alcançando em nome de Jesus.
Amém? Por isso eu quero declarar hoje que não vai ser essa sociedade capitalista injusta que quer domesticar o Natal de Jesus Cristo e quer manipular tudo para impedir aquela força maravilhosa e transformadora que foi encenada aqui. Ali tem poder para transformar uma vida, ali tem poder para transformar o mundo. Aqui nesse nascimento tem poder para fazer desse mundo um lugar mais digno, e esse é o projeto dele, e não vai nos impedir, querido, porque neste lugar nós vamos celebrar um Senhor que é de verdade, não é de mentira não. O nosso Deus não é conto de fada, ele é real, ele é fato, ele está aí e ele é vivo, ele é palpável em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso, é muito importante. Um Deus menino que veio para dar uma bagunçada na nossa vida. Eu tenho certeza que muita gente que veio para cá para a igreja achando que ia lá, ia ganhar uma bênção e tal, foi bagunçado. Né, Márcia? Está confuso o negócio. Eu ando aí enfiando o pé nas lamas aí que não me espera. Deus veio para dar uma bagunçada na nossa vida. E Ele veio aqui hoje para subverter os nossos desejos. Por quê? Porque Ele quer revelar através das coisas pequenas. Ele se revela através das coisas insignificantes aos olhos do mundo. Às vezes você fala assim, eu sou tão nada, pastor, eu não consigo nem falar direito, eu não sei nem ler. É através disso que Deus quer se revelar para o mundo, é através dessa simplicidade toda, coisas insignificantes aos olhos do mundo, mas que para Ele é tudo que é preciso para fazer desse Natal o Natal mais lindo das nossas vidas, a humildade e a simplicidade que cabe a um servo e uma serva de Deus. Ele veio subverter as nossas escolhas. E assim, para celebrar de uma forma autêntica o nosso Natal, é preciso converter os nossos rumos, viu? Não acha que é do jeito que você quer, não. E eu preciso tomar outras estradas por aí que Ele está nos chamando. É outros rumos, não somente a estrada que nos leva para o shopping center, que o Cleito gosta tanto. Nós vamos acabar lá uma hora ou outra, não tem jeito, né? Vai fazer o quê? Às vezes tem que comprar um sapato e acabar lá. Mas eu quero dizer para você, quando você estiver lá, lembre de uma coisa, o teu Deus é justo. E Ele não está só lá. Ele está lá e Ele está em todo canto, Ele está em qualquer lugar. Ele não pertence a alguns. Ele veio para todos, e por isso é preciso ter coragem de também pegar uma hora a estrada para Belém e encarar isso aqui de frente. E eu queria dizer para você, sabe que não é difícil? É fácil. Não é difícil, sabe por quê? Porque o Natal é muito simples. O Natal é muito simples, sabe por quê? É a história de um menininho que nasceu no meio de uns bois, umas vacas, umas ovelhas, uns cavalos, uns jumentos. É um menininho. Ele era um menininho pobre, simples e frágil. Mas a história diz que ele nasceu, e quando ele nasceu aconteceu uma mágica. O mundo nunca mais foi o mesmo. Tudo ficou diferente quando ele nasceu. Então, na noite de Natal, antes da tua ceia maravilhosa, antes de abrir os presentes, por favor, contem a história do menininho. Conta a história. Só isso. Porque assim o seu Natal vai ser de verdade. E é tudo que eu oro a Deus para que Ele seja em nome de Jesus. Amém? E se você quer, aplauda o Senhor, porque Deus é bom.